Atos 16 e o versículo de número 9. Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz nessa noite e refletir um pouquinho sobre ela. Atos 16 e 9, estou lendo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samátracia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Amém? Ore comigo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Eu sei que ela nos orienta, nos ensina, nos conforta e principalmente, Senhor, nos faz saber qual o teu querer. Nos rendemos nessa noite diante de toda essa soberania e uma coisa te pedimos: nos direciona aquilo que tu queres de nós, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, querido. Queridos, eu gostaria de nessa noite falar com você debaixo de um tema: alcançando a cidade com o Evangelho. E para isso eu gostaria de me basear na ida de Paulo, na vida de Silas e também Timóteo, que foram os três missionários que adentraram pela primeira vez a cidade de Filipos para ali anunciar o Evangelho e ganhar vidas para Cristo. E o capítulo 16 de Atos vai registrar, depois quem sabe em casa você lê com mais calma, toda essa ação de Paulo, de Silas, de Timóteo, em ir e em chegar em Filipos para anunciar o Evangelho, mas não somente a ação deles, principalmente a ação de Deus em querer, em fazer acontecer que eles chegassem naquela cidade, porque era o desejo de Deus de que eles alcançassem a cidade de Filipos. Filipos era, queridos, uma cidade importante do Império Romano. Na época, era considerada a entrada na Europa dos visitantes que vinham da Ásia Menor. A cidade de Filipos estava localizada na região leste da antiga Macedônia, e ela estava em um lugar totalmente estratégico, porque ela não era uma cidade portuária, mas ela estava a 16 quilômetros do Mar Egeu, ou seja, ela era uma rota comercial de fácil navegação, que era um dos meios de transporte mais usados na época, e tudo isso ficava próximo da cidade de Filipos. Não bastando, Filipos estava localizada, vamos dizer, em uma colina, em uma montanha, e abaixo dela passava a Via Egnatia, que era uma importante estrada construída pelo Império Romano, quando eles foram conquistando, expandindo o Império, e essa estrada passava pelas 32 províncias que o Estado Romano havia estabelecido. Então era uma rota totalmente comercial, era uma rota de turismo, e era uma cidade importantíssima, porque ligava a Europa à Ásia. A cidade de Filipos, queridos, ela foi originada pelo rei Filipe II da Macedônia, mas em 42 a.C., ela passou a pertencer aos romanos. Os romanos sitiaram, tomaram ela, e ela se tornou literalmente uma província romana, onde todas as pessoas que moravam ali tinham cidadania romana, e os direitos, as leis que regiam ali, eram as leis romanas. Por isso que quando você chega no final do capítulo, quando você lê que Paulo e Silas, eles foram açoitados, depois que eles são açoitados, acontece o terremoto, a cadeia cai, eu estou adiantando para você algumas coisas, Paulo e Silas chamam as pessoas, as autoridades, e diz: ei,
vocês nos açoitaram na regra ou na lei romana, mas nós também somos romanos, nós temos cidadania romana e vocês feriram com a lei. Então as autoridades pedem desculpa e de alguma forma elas se retratam daquilo que haviam feito a Paulo. Outra coisa importante, queridos, é que essa localização, ela trazia pessoas de vários lugares para viver na cidade de Filipos. Então era uma cidade de uma cultura diversificada e principalmente romana, e existia ali um sincretismo religioso muito grande, mas a religião que predominava era o culto a Júpiter, o culto a Juno e a Marte, muito comuns na cultura de Roma. Agora, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar para que Paulo, para que Timóteo, para que Silas fossem essa cidade para ali pregar o Evangelho. Deus olha para aquela cidade e vê que aquela cidade tem um grande potencial. Por quê? Porque ela é próxima do mar, porque ela tem a estrada principal que passa perto dela, porque ela é rota de viajantes, porque ela é rota de comerciantes. E eu entendo, queridos, ao ler a Bíblia Sagrada, que Deus deseja alcançar essa cidade, porque sabia que a partir dali o Evangelho se expandiria por outras cidades de maneira muito mais fácil. Então Deus começa a dirigir Paulo, para que Paulo chegue até a cidade de Filipos e ali implante uma igreja, e ali o reino de Deus venha a ser estabelecido. E a partir disso, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida e qual é a vontade de Deus também para as cidades. Ei, eu quero te lembrar de que muitas vezes, quando falamos em obra missionária, lembramos em campo, lembramos em países distantes, mas Deus também olha para as cidades. E eu, nesse período que tenho vivido aqui em Blumenau, nesses poucos meses, eu tenho visto que Deus tem olhado para essa cidade, e Deus tem escolhido Blumenau, não só para transformar a vida de pessoas que aqui vivem, mas que Blumenau seja também um celeiro, aonde pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, estão se alimentando através daquilo que está guardado em nossos depósitos. Pastor Hollister esteve no Camboja, e quando ele esteve no Camboja, ele se apresentou falando que era de Blumenau, e quando ele falou em Blumenau, diz que uma moça que estava na plateia ouvindo, ou na igreja, diz que deu um grito sobre aquela cidade, e os irmãos pensaram que ela estava passando mal, algum tipo de espírito atormentando ela, acalmaram ela. Quando terminou o culto, ela procurou o pastor Hollister e disse: ei, o que é Blumenau? Blumenau é uma cidade, é da onde eu vim. Ela disse: me explica, porque eu estava orando esses dias, e o Senhor me mostrou, e o Senhor me disse que ia me levar a Blumenau para estudar missões, para eu poder fazer missão e ganhar vidas para Cristo. Sabe o que é isso? É o Senhor mostrando a nossa cidade, é o Senhor dizendo que Blumenau é um celeiro, e principalmente o Senhor quer nos dar essa visão de que Blumenau é um lugar que precisa cada vez mais ser ganho para Cristo Jesus. E vendo, queridos, essa ação do Espírito Santo em conduzir Paulo, em conduzir Silas para a cidade de Filipos, eu entendo algumas coisas nesse contexto. Primeiro, de que o Espírito Santo, ele deseja que nós venhamos alcançar as cidades. Vamos para a Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo no livro de Atos mesmo, o capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. Você vê que a rota de navegação de Paulo não era já de entrar na Europa, não era já de chegar à Europa. Paulo ia ficar na região da Macedônia, na região da Ásia Menor, e quem sabe retornar à sua viagem passando só por essas cidades. Mas olha o que aconteceu, o 6 do capítulo 16: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram eles impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Olha o que diz o 7: e quando chegaram a Mísia,
intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Agora leia de novo o 9 comigo. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, e esse varão lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ei, a rota de Paulo era outra. Paulo ia ficar dentro da Ásia, dentro da região que ele já tinha viajado uma vez, ia quem sabe passar por outras igrejas, abrir novas igrejas, mas quando Paulo está navegando para descer pela Ásia Menor, o Espírito Santo de Deus o impede de ir à Ásia. Então Paulo navega mais um pouquinho, chegando a Mísia, que estava à frente da Frigia, e ele tenta navegar para a região norte, a região da Bitínia, e o Espírito de Jesus lhe impediu. Então Paulo navega mais um pouco e chega a Troade, o limite aonde ele tinha que passar a Macedônia e aí entrar na região da Europa. E lá em Troade o Espírito Santo de Deus lhe visita à noite, e um varão macedônio numa visão começa a dizer: Paulo, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Ei, sabe o que é isso? É a ação do Espírito Santo de Deus, conduzindo, orientando, direcionando. E por mais que o homem tenha suas direções, mas o Espírito Santo de Deus estava dizendo a Paulo: Paulo, eu tenho uma missão especial com Filipos, eu estou olhando para aquela cidade, eu estou olhando para essa região, eu estou interessado em pessoas naquele lugar, essa cidade para mim é muito importante, e eu quero te levar lá, Paulo, para que você pregue o Evangelho naquela cidade. Ei, o mesmo Espírito Santo que operou naquele tempo, opera nesse tempo. E ele tem olhado para casas dessa cidade, ele tem olhado para ruas dessas cidades, ele tem olhado para ruas de Blumenau, ele tem olhado para bairros de Blumenau, e ele muitas vezes tem comunicado ao meu e ao teu coração. Por isso precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que quando ele falar conosco, possamos eu e você dizer: estou pronto, eu vou passar toda e qualquer barreira e vou cumprir a tua vontade, o teu querer em minha vida. Queridos, da mesma forma como ele falou a Paulo, da mesma forma como ele impediu a Paulo, o Espírito Santo de Deus quer nos impedir de chegar em alguns lugares. Da mesma forma como ele mostrou a Paulo em uma visão à noite, ele quer nos mostrar visão de pessoas em bairros, em casas, em ruas, que já estão clamando pela minha e pela sua vida. O Senhor quer nos entregar povoados, o Senhor quer nos entregar bairros. Às vezes a gente olha para a dinâmica da cidade e diz: não, está repleta, já tem muito evangélico, não precisa mais, o povo está saturado. Ei, mas a nossa realidade é muito diferente. Há ainda pessoas que estão clamando por mim e por você. Outra coisa que eu entendo, primeiro é essa: o Espírito Santo de Deus deseja alcançar a cidade. Por mais evangélicos que tenham, por mais igrejas que tenham em Blumenau, por mais que as pessoas ouçam o Evangelho através do rádio, através da TV, através de pessoas que pregam na rua, que evangelizam, ainda há pessoas que precisam ouvir. E o Espírito Santo de Deus quer usar a mim e a você para essa grande obra. Segunda coisa que eu entendo é que eu e você devemos estar flexíveis, abertos à maneira que o Espírito Santo quer nos usar. Quando o apóstolo Paulo e Timóteo e Silas chegam em Filipos, eles logo procuram uma sinagoga, porque Paulo, as outras igrejas que abriu, fazia isso através da sinagoga. Paulo chegava, se apresentava como alguém que havia aprendido aos pés de Gamaliel, ele discutia a lei com os judeus, e na sinagoga mesmo ele já apresentava o cristianismo, o evangelho de Cristo Jesus. Mas quando eles chegam em Filipos, alguns historiadores dizem que Filipos não tinha sinagoga. Outros historiadores dizem que as sinagogas que existiam não quiseram ouvir a Paulo. Queridos, isso não interessa, isso não muda a realidade. Indiferente se tinha sinagoga ou se não tinha, ou se quiseram ouvir ou não ouvir Paulo,
O importante é que Paulo não estava preso ao único método de pregar o evangelho. Paulo olha e diz: se eu não posso fazer através da sinagoga, através da lei, através desse ensinamento, então vou pregar de outro modo. Alguém aberto ao agir de Deus, alguém que tem visão de reino, alguém que não está fechado em uma forma, alguém que não acha que Deus vai usar ele só a partir do templo, mas alguém que no trabalho, alguém que na escola, alguém que nas ruas, alguém que no passeio, alguém que de férias está aberto para agir e para a vontade de Deus na sua vida. Então o que Paulo faz? Paulo pega, sai da cidade e vai a um rio. Próximo daquele rio, mulheres se reuniam para orar, para discutir, para conversar, para desenvolver relacionamento. E quando Paulo chega próximo desse rio, ele começa a ensinar aquelas mulheres, ele começa a questionar, ele começa a falar do evangelho, ele começa a apresentar Cristo. E de repente, uma mulher que ouvia ele, chamada Lídia, ouvindo tudo que Paulo falava, olhou para o apóstolo e disse: ei, eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo essa palavra que tu está ensinando, eu quero receber esse Jesus. E você, lendo a história, vai ver que a partir daquele momento essa mulher se tornou uma cristã autêntica, ao ponto de que a primeira igreja em Filipos vai ser na casa dela. Mas o que me reporta aqui é a ação de Paulo de estar flexível à maneira que o Espírito Santo de Deus queria usar. E da mesma forma, eu e você precisamos estar flexíveis ao olhar para a nossa cidade. Precisamos olhar para a nossa cidade e ver: Deus, de que forma tu quer me usar? De que forma tu quer fazer com que eu toque vidas? Às vezes, queridos, na nossa correria ou na dinâmica que a cidade ganha, olhamos para a vida das pessoas e não vemos outra forma de tocá-las. Vemos as pessoas correndo demais, agitadas demais, ocupadas demais, modernas demais, e nos achamos incapacitados. Achamos que a nossa fórmula não vai ser capaz de tocá-las, mas se orarmos ao Espírito Santo, se clamarmos a Ele, Ele vai nos dar uma estratégia e vai nos permitir chegar perto de alguém e tocar pessoas que são importantes na sociedade e que vão abrir portas para que nós pregamos o Evangelho aos grupos mais fechados de nossa cidade. Foi assim que aconteceu em Filipos. Paulo ganhou Lídia para Cristo, e a partir dela a sociedade se abriu para o Evangelho, porque ela era uma comerciante, porque ela era uma mulher de influência, porque a casa dela se abriu para o Evangelho. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que se você orar, se você se colocar diante de Deus, o Espírito Santo vai te usar para você tocar alguém, para você ganhar alguém, que vai ser canal de bênção para muitas outras pessoas, e assim o Evangelho ser propagado. Amém? Outra coisa que eu aprendo, queridos, nesse texto, que eu gostaria de aprender com vocês ainda mais, é de que Deus trabalha na diversidade da cidade, e que Deus deseja alcançar a diversidade da cidade. Se você ler esses alguns dias que Paulo fala que ele passou em Filipe, 3 pessoas importantíssimas ou diferentes têm um encontro com Cristo e com o poder de Deus. Uma delas é essa mulher que eu citei, chamada Lídia. Ela se converte a Cristo Jesus. A outra é uma menina adivinha, que caminhava pelas ruas, servia a alguns homens, que ganhavam muito dinheiro através da vida dela. Por quê? Porque ela, dominada por espíritos maus, fazia adivinhações, previa o futuro, revelava o passado, e através desse dom ou ação de demônios através dela, aqueles homens lucravam muito dinheiro através dela. Paulo, andando pela cidade, aquela mulher vem atrás dele e começa a dizer: ei, esses são homens que vêm para nos ensinar uma nova verdade, esses são os homens que vêm para compartilhar boas novas. Ela estava dizendo algo correto, ela estava dizendo algo certo, mas Paulo se incomodou com aquilo. O Espírito revela a ele que um espírito mau operava na vida da moça,
Ele olha para ela e repreende o espírito em nome de Jesus, e a moça é liberta na hora. Isso trouxe muito transtorno. A partir disso, Paulo é preso, Paulo vai para a prisão, e na prisão, quando Paulo está lá preso, você conhece a história, acontece um terremoto, porque à meia-noite ele e Silas cantavam ao Senhor, e quando acontece o terremoto, os presos são livres, e uma outra pessoa tem um encontro com o Evangelho, o carcereiro. O carcereiro ouviu as boas novas depois do terremoto, e o carcereiro se rendeu a Cristo e foi batizado. Olha a diversidade da cidade. Primeiro, uma comerciante, Jesus salva. Segundo, uma escrava grega, que rendia muito lucro para os homens, tem um encontro com o Evangelho e é transformada. Terceiro, um soldado romano. Olha que aqui há 3 pessoas de lugares distintos, diferentes. Lídia vinha de uma cidade da Ásia Menor, chamada Tiatira. A moça escrava, ela era uma moça grega. E o terceiro, que é o carcereiro, ele era um romano. Ei, o Espírito Santo, Deus, deseja alcançar todos os grupos de pessoas da nossa cidade. Voltando para a história, voltando para a diversidade. A mulher era o quê? Comerciante de púrpura, algo muito raro, e provavelmente ela tinha um lucro muito bom. A moça era escravizada, usada como um objeto, e o carcereiro era um funcionário do império. Ainda a diversidade, por quê? Porque Lídia era gentia, ela se ligava à religião judaica. A menina era adivinha, possessa por demônios, e o carcereiro tinha César como seu Deus e como seu Senhor. Não há religião que, quando Deus quer salvar alguém, segure a pessoa. Não há credo, não há grupo, não há trabalho, não há império das trevas, não há nada que detenha alguém quando Deus quer salvar aquela pessoa. Quem sabe você olha para alguém na cidade e diz: não, esse Deus não vai salvar porque ele frequenta o grupo tal, esse não vai salvar porque ele frequenta o outro grupo. Ei, quando Deus quer salvar alguém, não importa a diversidade, não importa o grupo que ela frequenta, não importa o lugar que ela está sendo enganada por uma falsa religião, Deus dá um jeito de alcançar essa pessoa. E por que não fazer através de mim e através de você? Para terminar, o Espírito Santo de Deus olha para a cidade e ele não vê a diversidade que nós vemos, ele não vê as barreiras que nós vemos, ele não vê os bloqueios que nós vemos. Muitas vezes olhamos para a cidade e vemos bloqueios culturais, muitas vezes olhamos para a cidade e vemos bloqueios de, vamos dizer, de fala, de conversa. Muitas vezes olhamos para a cidade e vemos barreiras, por que não dizer de classe social. Muitas vezes olhamos para a cidade e vemos barreiras por causa de bairros diferentes, mas o Espírito Santo de Deus olha para a cidade e ele só vê uma coisa: pessoas que precisam conhecer a Cristo e o reino que precisa ser estabelecido na vida dessas pessoas. Por isso nós precisamos de imediato olhar para a cidade com uma visão de Cristo, olhar para a cidade com uma visão do reino de Deus, e a partir do momento que nós olharmos para a cidade com esse olhar, todas essas barreiras vão cair, todas essas barreiras vão ser dissipadas, e o nome de Jesus será glorificado na vida dessas pessoas. Quando nós olhamos com o olhar humano, as barreiras continuam de pé. Quando nós olhamos com o olhar humano, nós não conseguimos transpor as barreiras, nós achamos impossível, nós achamos difícil, nós não conseguimos tocar ninguém. Agora, quando nós olhamos com o olhar de Deus e com o olhar do Espírito Santo, de alguma forma nós tocamos as pessoas e o nome de Jesus é glorificado. Por isso, a partir de hoje, olhe para a diversidade da cidade, sabendo que ali existe alguém que o nome de Jesus deseja ser glorificado,
que Jesus deseja estabelecer o reino na vida daquela pessoa, e que a partir do grupo que ela se identifica, ela será um canal de bênção para a vida daquelas pessoas. Quem sabe você tem dificuldade de chegar ao grupo, mas ore para que Deus te dê porque aquele vai levar o evangelho para aquele grupo. Quem sabe você não consegue se identificar com um grupo de jovem, de adolescente, mas ore para que Deus te dê um deles, e através aquele grupo será alcançado. A nossa cidade, queridos, ela vive fechada em grupos, ela é diversificada nisso. As pessoas, elas se unem naquilo que mais se identificam, e a gente precisa orar a Deus para que essa diversidade seja quebrada e vidas sejam alcançadas. Amém? Para terminar, quando nós cumprimos o ID de Cristo Jesus, e quando nós agimos em direção ao querer dEle e à vontade dEle, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus está pronto para fazer milagres e para operar através da minha e da sua vida. Quando Paulo e Silas entram em Filipos, eles não tinham compreensão do que Deus ia fazer, mas Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, e o primeiro milagre que acontece é realmente esse impactante, de essa moça adivinha ser liberta desses espíritos maus. E a gente olha para a nossa cidade, e principalmente eu olho, e principalmente olhando para shopping, para pessoas comprando, e a gente pensa que atrás de tudo isso, de um carro bom, de um carro moderno, através de uma vida cheia de tecnologia, através de uma casa boa, através de compras a hora que eu quero e no instante que eu quero, e o que eu quero, a gente acha que não tem isso ainda. Mas nós estávamos no Monte Hermon domingo, e nós tivemos experiências fantásticas com Deus, querido, porque eu passei aquela região, a região que a gente atuou ali da Itopava Norte, e eu olhava para aquela região e disse: Senhor, como nós vamos fazer o evangelismo aqui? Já estava programado há alguns dias, as casas fechadas domingo à tarde, ninguém vai abrir para nós, mas nós fomos, e queridos, naquele dia, nós entramos em 4 lares, que eram totalmente dominados por espíritos maus. Quando os alunos do CTM colocaram os pés na porta de casas, pessoas começavam a rugir no quarto, pessoas começavam a se bater em cima da cama, em uma das casas as pessoas começavam a se morder, e os jovens do CTM, todos começaram a orar, e as pessoas foram libertas em nome de Jesus. Naquela tarde, 5 se converteram a Jesus, 3 abriram para o discipulado, outras pediram culto nas casas. E às vezes a gente olha para a nossa cidade e diz: não há necessidade. Às vezes a gente olha e diz: não, as pessoas estão bem. Não é verdade, as pessoas estão indo de mal a pior. O diabo está atormentando pessoas estão clamando pela minha e a sua vida, e nós precisamos tocar elas em nome de Jesus. E sabe quem que Deus vai usar? É eu e é você, que conhecemos a Ele e que temos o Espírito Santo em nossa vida. Há nessa cidade pessoas possessas que precisam ser libertas, e vão ser libertas através da minha e da sua vida em nome de Jesus. Segundo milagre que acontece é que Paulo e Silas foram presos, mas quando eles estão na prisão, eles começam a louvar ao Senhor, eles começam a clamar a Deus, eles começam a cantar. E a Bíblia diz que à meia-noite, por volta da meia-noite, houve um grande terremoto, as cadeias caíram e todos os presos foram salvos. E quando os presos foram salvos, entenda isso, não é um milagre simples que acontece ali no mínimo 3 milagres. O primeiro, um milagre físico, terremoto, abalou o mundo físico, tremeu a terra, as cadeias caíram. O segundo milagre, um milagre moral, porque depois de dar o terremoto, quando o carcereiro volta em si, Paulo e todos os presos dizem: não se preocupe, não se perturbe, todos nós estamos aqui.
Já viu preso a prisão cair, a cadeia soltar e ele continuar ali? O milagre que Deus faz não é anarquia. Deus fez um milagre físico, mas Ele faz um milagre moral também, porque nenhum preso fugiu, eles ficaram todos ali para ver o que ia acontecer. Ei, Deus quer sarar a nossa cidade moralmente, através da minha e da sua vida, propagando o Evangelho. Amém? Terceiro milagre que acontece ali é um milagre espiritual, porque quando Paulo termina de explicar a palavra, o carcereiro se rende aos pés dele e diz: eu quero aceitar a Cristo como Salvador. E a Bíblia diz que ele foi batizado. Queridos, eu termino essa reflexão dizendo a mim e a você, de que Deus está pronto a fazer milagre nessa cidade, através da minha e da sua vida. Fazer milagre mais do que Ele tem feito, tocar pessoas mais do que Ele tem tocado, e usar eu e você. Precisamos nos colocar, entender a direção dEle para a nossa vida, e de uma forma toda especial, chegar diante dEle e dizer: Senhor, usa-me nesse tempo, usa-me nesses dias, eu quero que o Teu nome seja glorificado em Blumenau, no meu bairro, na minha rua, nessa época, através da minha vida. Se fizermos isso, Deus vai nos usar, e através de nós, grandes milagres vão acontecer. Amém? Vamos se colocar de pé? Eu termino assim porque a minha voz foi totalmente embora, o resfriado faz isso mesmo, mas nós oramos nesse momento, amém? Então eu queria que você dobrasse seu joelho aí onde você está, e que debaixo dessa reflexão você pedisse para que o Senhor te usasse, para que o Senhor te desse uma experiência. Queridos, nós já vamos entrar no mês 7, quem sabe você não tocou ninguém, quem sabe você não orou por ninguém, não ganhou ninguém para Jesus ainda. Ore hoje dizendo: Senhor, nesse segundo semestre de 2015, eu quero tocar pessoas, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um canal de bênção, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Ore, peça isso ao Espírito Santo, em nome de Jesus.